mais um vídeo do Clube da Leitura no ar. Vídeo de hoje nós vamos comentar aqui sobre os capítulos 21 e 22 dos Tambores do Outono. E pra semana que vem nós vamos ler os capítulos 23, 24 e 25. E se você tem vontade de adquirir, de começar ou de completar a sua coleção de livros de Outlander, eu sempre deixo aqui no box de descrição um link onde vocês conseguem comprar os livros de vocês com um precinho muito bacana, com um precinho muito bom. Na maioria das vezes tem até frete grátis por lá, inclusive tem também o novo livro. Tem também o novo livro que se passa no universo de Outlander, que será lançado aqui no Brasil mês que vem. O link também tá aqui no box de descrição. Então sempre que vocês forem comprar os livros de vocês e puderem me dar essa forcinha, eu sempre ganho uma comissão quando vocês compram através desses links. Então eu vou agradecer muito vocês. Estamos em dezembro de 1767 e o inverno havia chegado em Fraser's Ridge. Já estava quase chegando nas nossas últimas leituras, né? E agora finalmente chegou, né? Não sei se finalmente é a palavra correta, pelo menos para eles, porque não era nada agradável, era muito frio. A casa deles, por mais que fosse segura, não era 100% preparada, né? Era uma cabana, né, gente, assim, que foi feita às pressas. Eles estavam seguros dentro dela, mas não tinha aquele conforto todo, né, gente? E aí a Claire fala que eles passavam a maior parte do tempo dentro de casa, já que não dava pra sair, não dava pra caçar, não dava pra fazer muitas coisas. Eles saíam apenas para o essencial, pra fazer aquelas coisas que não tinham outro jeito mesmo, que eles precisavam sair, né? Mas a grande parte do tempo eles acabavam ficando dentro de casa, o que era um saco pra Ian e Jamie, né? Já que eles não gostavam disso de ficar presos dentro de casa. O Ian principalmente, gente. Mesmo com toda a neve, com todo o frio, ele não se aguentava muito tempo dentro de casa. Então ele acabava saindo de casa pra encontrar os seus amigos. Ele havia feito vários amigos ali na região, índios. E inclusive o Jamie fala que ele tinha muito mais facilidade de falar a língua dos índios do que qualquer outra língua que não fosse a sua nativa, né? E já que eles passavam tanto tempo assim dentro de casa, o passatempo deles ali, né? O Jamie tava até tentando fazer um jogo de xadrez pra que eles conseguissem matar o tempo, né? Mas o outro hobby que eles tinham ali era contar histórias. Eles contavam várias histórias e as favoritas de Jamie eram as histórias a respeito da Bree, né? Claro, né, gente? Não tem como não ser, né? Inclusive a Claire nos conta que eles aproveitavam muito o tempo em que o Ian estava fora com esses amigos para passarem a maior parte do tempo deles na cama, que era o local mais quente da casa, mais confortável, e eles aproveitavam muito. Certos, né, gente? Estão certos. A Claire conta uma história pro Jamie que eu acho muito interessante, muito bacana, que uma vez ela foi na escola da Bree, né? Foi no dia das profissões, eles sempre levavam os pais que tinham, assim, as profissões mais diferentes, e a Claire foi chamada, porque apesar de médico ser uma profissão muito comum, naquela época, e o Jamie até faz uma brincadeira com ela, né, não só naquela época, se você não acha, hoje em dia também, era muito raro uma mulher nessa profissão. Eles acabam levando a Claire pra fazer uma apresentação na escola da Brianna nesse dia, e um dos amigos da Brianna fica assim, pé da vida, porque, né, ele falava que lugar de mulher não era trabalhando, e sim dentro de casa. Ele já viu a mãe dele e o pai dele falando sobre isso por inúmeras vezes. E aí a Brianna não leva desaforo pra casa, ela fica pé da vida. Vai lá e fala, ai, é bom você engolir isso que você disse ou você vai precisar de uma médica pra cuidar de você. E ela já voa em cima do menino, começa a bater no menino. Filha do Jamie, né, gente? Filha de peixe, peixinho é, né? Não levou desaforo pra casa, mas a diretora ou a professora, se não me engano, fez com que ela escrevesse uma carta pedindo desculpas pra esse amigo que ela agrediu, né? Porque ela agrediu essa criança, mas também pede pra que esse menino peça desculpas a Claire, faça uma carta pedindo desculpas a Claire pelo insulto que ele fez a ela, né? E a Brianna achou justo, assim como... E nesse momento também eles conversam sobre a possibilidade da Brianna procurar notícias deles, né? O Jamie que cogita essa possibilidade, ele que pergunta a Claire, você acha que ela estará, ou será que ela já procurou? Ou será que é algo que um dia ela vai procurar em alguns desses livros de histórias, notícias sobre nós, né? A Claire ainda fala que acha difícil encontrar essas notícias desses livros de histórias, a menos que eles façam alguma coisa assim, né, que seja muito importante, fique marcado na história. Mas a Claire não acreditava que a Brianna fosse procurar essas notícias, né? Fosse procurar por essas notícias. E o Jamie fala, você é muito tola, Sassenach. Ela conta pra ele, né, várias histórias da Brianna com o Frank. E o Jamie consegue perceber essa lealdade que a Brianna tem ao pai, né, que a criou. E ele fala, se ela é tão leal assim com ele, você acha que ela lhe ama menos? E ela fala, não, tenho certeza que não. Ele, então, eu tenho certeza que ela, algum dia, ou ela já está procurando sobre nós. As coisas começam a melhorar e o Jamie decide que vai sair pra caçar. Afinal de contas, eles não têm tanta comida assim. Carnes já havia semanas que eles não consumiam. Então o Jamie decide sair pra caçar. E a Claire fala que ela se ocupou das coisas que tinha pra fazer ali dentro da cabana, né?
ler mais do seu livro lá do Dr. Rowling, então ela se ocupou dessas coisas até que a noite começava a cair e nada do Jamie chegar. A Claire fala que passou o dia inteiro preocupada, né? Aquele sinalzinho de alerta, sempre assim, né? Alguma coisa tá acontecendo, tem alguma coisa de errado. Mas ela sempre pensava, não, ele é um homem vivido, já viveu na mata por muitos anos, ele sabe se virar. Mas quando a noite foi chegando e nada do Jamie chegar, né? Ela começou a ficar mais preocupada ainda e decide ir atrás do Jamie, gente. Gente, se vocês acham que na série eles passam por muitos apuros, eles passam por muitas dificuldades, vocês não têm noção do que acontece nos livros. É uma confusão por capítulo, praticamente. Eles sempre estão envolvidos em algum perrengue, eles sempre estão envolvidos em alguns perigos, sempre rola disso, né? A Claire, ela fica meio que perdida ali durante a noite, porque tava muito frio, gente, tinha neve caindo. Assim, era um escuro absurdo, vocês imaginam como que era, né? E a Claire não tinha muita noção de como andar na mata, né? Ela não sabia muito bem. E ela acaba encontrando o Jamie, gente, depois de bastante tempo ali, vagando ali na neve, por pura sorte. Sorte, coincidência, conexão, o que vocês acham que é? Eu acho que a conexão deles que é muito forte, né? Ela acaba encontrando algumas pegadas, ela segue meio que essas pegadas e acaba indo em direção aonde o Jamie está. Ela fala que a cena foi aterrorizante, porque o Jamie estava caído no chão, tinha algumas marcas no chão, como se o Jamie tivesse lutado com alguém ou com alguma coisa, e ele estava caído no chão assim, parado, sem mexer. Ela fala que foi uma cena aterrorizante, mas o Jamie estava vivo, gente. O que aconteceu com ele foi que ele estava caçando e tal, né? Se não me engano, ele havia até matado um alce anteriormente. E aí ele foi pular de uma pedra para outra. No que ele foi pular, ele teve um impacto e ele acabou ocasionando um ferimento na sua coluna e ele não conseguia mexer. Ele não conseguia sair do lugar. Se a Claire não tivesse ido atrás do Jamie, gente, provavelmente até o dia seguinte ele iria congelar. Olha só, né, gente? Ainda bem que a Claire foi atrás do Jamie. Não havia muita coisa que ser feita, porque o Jamie não conseguia se movimentar, a Claire não ia conseguir carregá-lo de volta. E pior, gente, a Claire não conseguiria achar o caminho de volta, né? Porque, como eu disse pra vocês, foi pura sorte que ela acabou encontrando o Jamie, então ela não conseguiria encontrar o caminho de volta pra cabana. Eles acabam fazendo ali uma cabaninha pra eles ali, com alguns galhos de cicuta, montando um certo acampamento, né, se é assim que eu posso chamar, de acampamento, até que as coisas começassem a melhorar e eles conseguissem voltar para casa. Tudo que eles podiam fazer ali no momento era se cuidarem o máximo para que eles não congelassem, para que eles não tivessem uma hipotermia, né? Tava frio demais, gente, o Jamie não conseguia se movimentar, então era assim, né? As chances dele sofrer uma hipotermia eram muito altas, então a Claire pede para que ele faça alguns movimentos, mesmo que sejam pequenos, esses movimentos para que ele consiga manter o seu corpo aquecido. Entre muitos perrengues, eles acabam vencendo a noite e pela manhã eles estão ali, né, firmes, fortes e vivos, né, gente, que é o que é mais importante. E na manhã seguinte a Claire fala que teve uma chama de esperança ali entre eles, porque eles começam a ouvir algumas vozes, ou seja, haviam pessoas que estavam ali por perto. Mas aí já começa aquele medo, porque era uma língua que eles não conheciam, então provavelmente eram os índios, não eram os índios Tuscaroras, que eram os amigos deles, né? Então eles já desistem da possibilidade daqueles índios poderem ajudá-los, né? Eles ficam mais quietinhos possíveis, torcendo para que esses índios não os vejam. Um pouquinho depois, quando eles estão quase terminando de atravessar ali o local, perto de onde eles estão, a Claire vê que havia um padre entre eles, mas mesmo assim o Jamie decide não arriscar. E já que esses homens que estavam passando por ali não puderam ser ajuda para eles, então o plano do Jamie era o seguinte, ele ia instruir a Claire, né, como ela conseguiria chegar até a cabana, para que ela fosse lá buscar alguns suprimentos, para que eles conseguissem passar pelo menos mais uns 2 dias ali nesse buraco que eles fizeram para passar, para se esconder da neve, do frio, até o Jamie conseguir voltar a andar, né? Ele falava que mais ou menos dentro de 2 dias, provavelmente. O Jamie disse que provavelmente dentro de 2 dias ele já conseguiria voltar à ativa, já conseguiria se movimentar normalmente. Então o plano era esse, trazer bebida, um cobertor para que eles ficassem 2 dias ali pelo menos e depois eles pudessem voltar. Mas aí eles estão lá batendo um papo e tal, até que eles começam a trocar algumas carícias e eles acabam fazendo amor, gente, dentro desse cubículo. Vocês imaginam a cena, eles não perdem uma oportunidade, né? E aí a Claire fala que ela tava com uma sensação de que eles estavam sendo observados. E, gente, eles estavam sendo observados. A Claire fala que eles não tiveram muito tempo, assim, né, de fazer nada, né, gente? Eles foram pegos mesmo com a boca na botija, né? E aí a Claire fala que já viu que essas pessoas estavam rindo deles, que parecia que eles estavam fazendo algo muito engraçado. E essas pessoas que estavam ali, gente, estavam junto com o Ian. Lembra que eu disse pra vocês que o Ian saiu, né? Então, o Ian estava voltando pra passar o Natal junto com eles, acabou vendo. Eles acabaram encontrando ali aquele esconderijo de Jamie e Claire,
e os pegaram ali, né, gente, em flagrante. E a Claire ainda pergunta pra ele, o que é que você tava fazendo aqui, menino? Porque ele diz que estava voltando pra passar o Natal com eles, mas eles estavam seguindo aquele grupo de índios que passou mais cedo. Vocês lembram, né? Eles estavam seguindo esses índios. Esses índios, eles eram moicanos que haviam ido lá na tribo dos Tuscaroras para buscar algumas noivas. Na tribo dos moicanos não existiam muitas mulheres, então eles iam nas tribos aliadas procurar por casamento. E era isso que o padre também estava fazendo entre eles. Porque assim que eles encontrassem essas esposas, eles já queriam se casar o mais rápido possível para retornar para suas tribos, né? Só que como os índios moicanos, eles eram muito temidos, eles eram extremamente violentos quando precisava, né? Então o líder da tribo dos Tuscaroras, que é inclusive aquele amigo que o Jaime fez, né? Aquele índio que se tornou amigo do Jaime, pede para que esses jovens da sua tribo vá segui-los para ver quais são realmente as intenções desses homens. E eles acabam encontrando o Jaime e Claire por pura sorte. Lembra do alce que eu falei que o Jaime matou? Então, o Jaime acaba dividindo esse alce com esses jovens da tribo e em troca eles levam o Jaime e Claire em segurança pra cabana, gente. Finalmente que a aventura terminou e assim, eles terminaram bem e com a carne que o Jaime havia ido buscar. Eles comemoram o Natal da melhor maneira que eles podem ali no momento e aí quando eles já estão em suas camas quentinhos, prontos pra dormir, o Jaime fala que teve alguns sonhos estranhos durante o tempo que ele passou lá no esconderijo, né? A Claire pergunta quais foram esses sonhos e ele fala que sonhou com a Brianna, que ela tinha uma marquinha e a Claire fala, ela tem uma marquinha, mas eu não lembro de ter comentado isso com você. Ele fala, pois é, uma marquinha em formato de diamante atrás da orelha dela, né? E a Claire confirma que sim e ele fala, eu beijei essa marquinha. Gente, na série a gente também tem essa mesma cena da fala, né, do Jaime a respeito dessa marquinha, dessa marca de nascença que a Brianna tem atrás da orelha. E, gente, eu acho que esse é um dos pontos importantes que a gente precisa guardar, que a gente precisa guardar essa informação para mais tarde, porque eu acho que isso vai fazer sentido para nós quando a Diana revelar o porquê, né, como aquele fantasma lá no início da primeira temporada, no início do primeiro livro, estava ali observando a Claire. Eu acho que essa informação e outras mais informações que já nos foram dadas ou que serão nos reveladas ainda vão fazer total diferença quando a DG explicar isso tudo pra nós, tintim por tintim, lá no último livro. E aí, gente, lá no capítulo 22, a gente já está em Oxford, em setembro de 1970. Já havia se passado aí um bom tempo entre o último encontro de Brianna e Roger, e neste capítulo o Roger, ele encontra na biblioteca, num livro que chama, gente, As Canções e Baladas do século XVIII, ele encontra a informação, a temida informação a respeito da morte de Claire e Jaime. Um acidente que destruiu a casa de James Mackenzie Fraser e sua esposa Claire Fraser na noite do dia 21 de janeiro leva os dois a óbito. Essa notinha ainda descreve que ele era um homem muito conhecido e muito respeitado ali na colina. Então, gente, essa foi a notícia que o Roger encontrou e o Roger sabia agora, né? Ele tinha essa informação de que os pais da Brianna iriam morrer. Na verdade, naquele momento eles já estavam mortos, mas se eles voltassem a exatos 202 anos no tempo, que era esse o tempo da viagem, né? Eles conseguiam voltar cerca de 202 anos, não 200 anos exatamente, mas 202 anos no passado. Se eles voltassem, né, eles conseguiriam talvez impedir essa morte, talvez, porque eles já sabiam que não era possível alterar o futuro, né? Então salvá-los ainda era uma possibilidade, mas naquele exato momento isso já havia acontecido. O Roger, ele não queria acreditar que aquela notícia era verdadeira, que era a respeito de Claire e Jaime, que aquela notícia estava relatando, mas era coincidência demais, até porque a notícia falava que esse James Alexander vinha da Escócia, da propriedade de Lilybrook. Então, gente, assim, né, não tinha erro, era do Jaime mesmo que estava sendo falado. E o Roger toma uma decisão extremamente difícil, que é qual, gente? Não contar isso para a Brianna. O Roger temia, né, que a Brianna retornasse para o passado para tentar salvar sua mãe e o seu pai, e ele acreditava que não era possível mudar o destino, que não era possível mudar o que já estava escrito para acontecer, que no caso era a morte de Claire e Jaime. Então, com muito custo, com muito pesar, porque o Roger odiava mentir, gente, ele tava odiando fazer aquilo, mas pra proteger a Brianna, aqui neste trecho ele deixa bem claro que é da própria Brianna, porque ele jurou lá em Craig na Dune, quando a Claire atravessou pelas pedras para reencontrar o Jaime, ele jurou que protegeria a vida da Brianna. Então, por isso, ele decide não contar pra Brianna, gente. A gente já sabe que ela vai ficar pé da vida quando ela descobrir isso, né? E
E o que o Roger podia fazer no momento era torcer para que a Brianna nunca encontrasse esse livro, que ela nunca tivesse curiosidade de ler este livro, caso ela encontrasse ele em algum momento, o que ele duvidava, porque tudo que tinha relação com o século XVIII era algo que a Brianna se interessava muito, pela possibilidade de encontrar alguma notícia ou outra da sua mãe e do seu pai. Então ele torcia para que não existissem muitos exemplares desse livro e que a Brianna, se algum dia encontrasse, não quisesse ler. E foi essa a leitura dessa semana, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado da leitura dessa semana. Relatei aqui vários detalhes bacanas pra vocês e eu espero vocês no vídeo de sexta-feira. Um super beijo no seu coração, fiquem com Deus e até lá. Tchau!